Estamos iniciando mais um ponto de encontro pela sua TV RCA, atingindo as plataformas das redes sociais, Portal RCA, as nossas páginas no Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Vamos conversar neste dia com Aloísio Braz, o Boi, na condição de presidente do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, sobre a volta de Marcelo Barbieri ao cenário político aqui em nossa cidade e também em nossa região como candidato a deputado estadual. Boi também é vereador e presidente da Câmara Municipal de Araraquara. Boi, uma alegria muito grande revê-lo nesta oportunidade e sentimos-nos evidentemente honrados com a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, já estender a todas as pessoas que estão acompanhando e sempre acompanham o seu portal, e o prazer é nosso de poder conversar com você e com seus ouvintes. Muito bem, Boi, nós já dissemos que o tema da entrevista hoje, Marcelo Barbieri, a sua candidatura ou provável candidatura a deputado estadual nas eleições deste ano. Boi, o partido ele fez uma reunião na semana passada para avaliar a candidatura de Marcelo Barbieri a deputado. O que você me conta? Ivan, a gente teve na última semana do ano de 2021, na terça-feira, uma reunião com a executiva do partido, o diretório do partido, para definir o futuro do MDB, porque esse ano é um ano fundamental, o ano das eleições, né? E ter uma linha de trabalho. E nessa discussão teve duas decisões, né? Que o MDB vai apoiar o deputado federal Baleia Rossi, porque foi o deputado que trouxe mais emendas para a saúde, que retribuiu a votação que teve, foram quase 8 milhões, né, para a Santa Casa, e que o MDB vai ter um candidato a deputado estadual. E nessa conversa, lógico que a gente discutiu alguns nomes, e por unanimidade a gente deixou livre para todos os membros que participaram da reunião se expressarem, né? E por unanimidade a gente vê nesse momento que a gente sabe que é uma volta do crescimento, que a Araraquara está trazendo a Estrela Galícia, que a Heineken vai fabricar a cerveja zero, que está na iminência de uma W Torre, de outras empresas satélites em volta da cervejaria. Em Araraquara vai crescer muito, se Deus quiser, para gerar emprego e renda. Que é fundamental ter uma candidatura que tenha condições de vitória, para que esses recursos, esses impostos que vão a nível estadual principalmente, possa retornar para a nossa cidade. E a gente vê hoje no MDB o nome do Marcelo Barbieri, o nome que poderia trazer esse norte para o MDB por unanimidade com todos os integrantes. Então, foi esse o tom da conversa, da gente ter essas duas definições. E a terceira, que seria o candidato a estadual, hoje tem um consenso no MDB que teria que ser o nome do Marcelo Barbieri. Muito bem, nós já falamos aqui, Boi. Aliás, falamos em várias oportunidades sobre a falta de novas lideranças no cenário político de Araraquara. Aliás, da própria região. Entendemos, então, que o mundo ele está muito apressado e fazer uma liderança demanda tempo. Seria essa a razão do partido ou então dos partidos, pois há uma disposição de outros apoiarem a iniciativa? Seria, então, essa a razão de se apoiar Marcelo Barbieri, que tem uma tradição familiar e também política, acima de tudo, com a cidade, com a região? Não, sim, a gente sempre procura novas lideranças, é o processo da vida e da política. Mas tudo tem seu tempo, né? E hoje, a nosso entendimento, que o tempo é de ter mesmo uma candidatura e que Araraquara tenha um deputado estadual. Então é nesse sentido hoje, se você vê a história do Marcelo, hoje ele seria o novo para estadual, porque ele foi deputado federal, foi prefeito, mas nunca foi estadual. Então assim, vem com vontade, para você ser primeiro você tem que querer ser,
E ele tem hoje a credibilidade pelo trabalho que ele faz em São Paulo, junto ao prefeito. Hoje, várias estresse político, discussões políticas. Hoje ele tem uma convivência, uma construção política em prol da cidade muito tranquila, em diálogo com o atual prefeito, com as lideranças antigas, com as lideranças novas. E ele tem hoje uma força, na nossa visão, pelo trabalho que ele fez na Frente Nacional dos Municípios, com uma região mais longe de Araraquara, né? Tipo Campinas, Rio Claro, Ribeirão Preto, que poderia somar votos, mas fundamental hoje ele tem na região próxima de Araraquara, as cidades vizinhas, América, Santa Lúcia, Boa Esperança, enfim, todas aqui, até pelo trabalho junto com o Baleia Rossi, que viria numa dobrada, uma condição de ter um crescimento chegando perto de Araraquara, e principalmente Araraquara, porque tem um histórico de deputado federal, de prefeito, porque pode ter divergências, né, de questionar um ciclo de mandato, não, mas ele foi reeleito porque teve construções, porque foi um bom deputado, e tem uma história de obras na cidade, de buscar recursos. Então, nesse momento, ele tem uma candidatura, ao nosso entendimento, não o meu, do partido, e principalmente partidos do centro, que eu falo, um bom diálogo, para vir uma candidatura muito forte para ele ser o novo como deputado estadual com chance de vitória para Araraquara e a região ter um representante que possa representar e buscar recursos para a nossa cidade. Bom, pelo que eu entendi, ao dizer que tudo tem seu tempo certo, eu acho que nós não teríamos tempo de preparar uma liderança Sim. capaz de concorrer num pleito estadual, como é o que vai acontecer a deputado ainda este ano. Nessa circunstância, é melhor a gente ter alguém já afinado com a tradição política regional que propriamente criar uma liderança. Sim, eu Seria concordo. mais lógico, Mais vamos dizer. lógico. O importante é se ter um deputado, não é nesse momento de dificuldade, se criar alguém. Você foi cirúrgico, Ivan, porque nesse momento que a gente está numa pandemia, que pessoas perderam emprego, que cidade perdeu investimento, porque você viu o lockdown, a cidade não arrecada. Então, assim, quando você tem um outro cenário, é uma outra situação. Mas nesse cenário, Araraquara não pode perder a oportunidade de ter um deputado estadual, um deputado federal também. Isso, quem conseguir isso, as cidades do Porto de Araraquara vai sair na frente. Então não é um momento de você, na candidatura estadual, federal, fazer novas lideranças. Novas lideranças vêm com o tempo. E na política tem que ter muito tempo. Você consolidar como um vereador, você consolidar como uma liderança partidária, como uma liderança de conversar com outros partidos, depois você galgar experiências políticas, até chegar a um ponto que o seu nome pode centralizar até divergências políticas, divergências de outros assuntos, mas saber que entender que o seu nome pode garantir uma candidatura com sucesso, não para a pessoa, para a cidade, né? E é nesse momento que a gente vê o nome do Marcelo trilhando e chegando a esse ponto de ter uma candidatura com reais chances de vitória. Bom, o nome do Marcelo ele já foi estudado, analisado, avaliado dentro de uma reunião partidária. Mas acontece que o Marcelo, eu ainda conversei com ele tempos atrás, e ele me colocou o seguinte, que havia uma pendência jurídica nisso tudo e que dependeria muito do resultado dessa pendência para que ele possa efetivamente se apresentar como concorrente. A parte jurídica dessa situação, você que convive com o Marcelo, você que tem ligações mais estreitas através do partido com ele, o que é que você pode nos garantir? Não, ele, lógico, não teve dolo, não é corrupção, não é nada disso. É uma ação, é, principalmente de uma contratação da uma OS que gerenciou no momento que não tinha
médicos que precisavam abrir a gota de leite, era um outro cenário que tem essa ação, principalmente essa, que ele está fazendo a defesa, né, com uma equipe de advogados qualificados nessa parte jurídica, eleitoral, e o posicionamento do corpo jurídico que está fazendo a defesa dele está muito confiante que ele vai reverter, porque não teve dolo ao erário, não teve prejuízo aos cofres públicos, né? Então é nesse sentido que a gente está muito confiante de uma vitória na defesa que está sendo feita, que ele possa poder concorrer. Esse é o sentimento dentro do partido. Bom, está definido que o nome do partido para deputado federal será o Baleia Rossi, Sim. como você acabou de dizer. A dobradinha, então, seria feita com o Marcelo Barbieri e o Baleia Rossi. Isso pode ajudar Araraquara e ajudar principalmente na região, porque o Marcelo ele não pode ficar dependente, evidentemente, da votação aqui em nossa cidade. Ele vai ter que sair para a região. E seria, de fato, o fechamento dessa parceria já está confirmado? Olha, com certeza a gente constrói em duas vertentes. Então, assim, a gente constrói a parte jurídica, lógico, constrói o aceito do Marcelo, porque eu vou ser franco aqui, ele não tomou uma decisão, até porque ele está trabalhando na defesa dele. Mas a gente também constrói a nível do partido, a nível com Baleia, que é o presidente nacional, e com certeza essa dobradinha Marcelo Baleia, ela é vista com bons olhos pelo deputado Baleia Rossi. O deputado tem uma trajetória muito forte com o MDB de Araraquara, com o Marcelo Barbieri. Então, hoje tem conversa, tem conversa com outros partidos para a gente não ter... Porque a linha política do Marcelo, a gente tem o extremismo que está diminuindo, ainda bem, da direita e da esquerda, né? Que está até difícil a gente conversar política. Mas tem a linha do centro, que é uma linha de equilíbrio, que é a linha do MDB. Então a gente tem conversa com os partidos de centro para que eles lancem candidato a federal e não lancem estadual, para a gente viabilizar mesmo uma candidatura que em Araraquara a gente possa ter uma votação que, com certeza, que alavanque essa candidatura, né? Então a gente está conversando, o momento hoje é de conversar. Então a gente está tendo uma aceitação muito positiva com os partidos de centro de Araraquara e essa conversa com o Marcelo dele, querer também, viabilizando essa parte jurídica, tem que ser uma pessoa que quer ser mesmo, vir com toda a vontade, porque eu vou te dar uma experiência que eu relatei aqui antes, que uma candidatura estadual ela tem que ter 24 horas de campanha. Uma campanha muito difícil. E quando eu trabalhava com a senadora Marta Suplicy, que ela declinou de ser candidata ao Senado, o MDB ficou órfão de uma candidatura a Senado, porque a Marta era senadora, que ia ser a reeleição, e naquele momento Baleia procurando, porque tinha que ter, já faltava praticamente 35 dias para a eleição, e bateu o martelo. Marcelo, você tem que ser agora um homem de partido, precisamos de você para a candidatura ao Senado. E eu acompanhei a campanha do Marcelo para Senado, no estado inteiro, era dia e noite, e ele chegou quase a 400 mil votos em um mês de campanha para Senado. Que uma campanha de Senado você tem que vir quase 2 anos, 3 anos, 4 anos antes. Então, assim, esse vigor que eu vi na campanha para senador, e se o Marcelo aceitar, eu sei que ele vai fazer para estadual, que nos dá esperança, se tudo der certo, se a candidatura viabilizar, se ele aceitar, de ele ser um nome muito competitivo para Araraquara, para ter um representante a nível estadual. Nós estamos conversando aqui com o Aloysio Braz, o Boi, presidente do MDB, presidente da Câmara Municipal, aqui em Araraquara. Estamos batendo um papo sobre a possibilidade da candidatura de Marcelo Barbieri a deputado estadual. Bom, eu sei que o Edinho Silva, o Dimas Ramalho teriam ido conversar com o Marcelo Barbieri, convidando-o a ser candidato a deputado estadual. Isso significa que os políticos mais antigos, aqueles mais tradicionais, eles sentem naturalmente que os nomes veiculados até aqui não teriam praticamente chances
e que a solução seria buscar um nome, então, mais tradicional, com experiência, aumentando as chances de Araraquara voltar a ter representatividade política junto aos governos estadual e federal. Isso significa bom senso, na minha opinião. Agora, politicamente, eu não sei como você, presidente do MDB, poderia analisar ou avaliar essa situação da maior facilidade de se ter um deputado do que se criar problema e não ter, no final, nenhum candidato a deputado. Ivan, nesse momento, nós fizemos essa avaliação no início de 2021, que não era o momento de olhar para o eu, era para nós. Depois de 30 anos, o MDB fez uma construção política de conduzir, de participar do governo do PT, depois de 30 anos de rivalidade política. Não pensando no MDB, não pensando no PT, pensando no momento de uma pandemia, no momento que precisava gerar emprego, pensando na cidade. E não foi fácil fazer essa construção. Porque a gente tem uma linha, o PT tem outra linha totalmente diferente. E nesse momento que eu acho importantíssimo ter um deputado estadual na cidade, principalmente por recurso mais próximo é o estadual, até do que o federal, a gente quer sim que tenha sucesso uma candidatura de esquerda, uma candidatura de direita. Mas de extrema direita, extrema esquerda, como assim seja. Mas é fundamental a gente ter um campo aberto no centro, que a cidade é uma cidade que tem potencial para ter outros deputados, mais do que um deputado. Mas essa construção de centro ela tem que respeitar os outros partidos. E essa conversa com o atual prefeito, a gente fala, eu não votei no Edinho, mas ele é o prefeito. Ele é o prefeito, ele foi eleito pelo povo. Como você quer fazer política sem conversar com o prefeito? Tem que respeitar. Tem que respeitar, tem que conversar, tem que construir. Como você não quer construir uma política de sucesso sem respeitar a história do Massafera, do PSDB, do Dimas Ramalho, que tem uma história política de deputado, brilhante, que gosta da cidade. Então é nesse sentido que tem que sentar na mesa e conversar. Porque pode viabilizar, lógico, tem a dobradinha com o Baleia, mas pode ter uma dobradinha local, um federal e um estadual, numa linha de centro-esquerda, centro-direita. Então, é fundamental hoje a classe política de Araraquara não pensar no eu, pensar na cidade. E nós vamos sentar com todas as lideranças. Vamos sentar com o prefeito, vamos sentar com o presidente do PSDB, com cidadania, principalmente com os políticos mais de centro, com os partidos de centro. Vamos construir sim, vamos conversar junto. Então, porque começo a verificar a possibilidade de outras candidaturas. Mas na política, Boi, fala-se muito em ser candidato para esquentar o nome. Sim. Acredito que dentro do cenário que nós estamos vivendo, ser candidato a deputado que não tenha uma tradição é muito mais atrapalhar a vida daquele que tem chances maiores. Você entra numa disputa para ganhar ou para esquentar o nome, Boi? Hoje não dá para esquentar o nome, não dá para brincar. Hoje Araraquara tem que ter deputado. Tem que ter deputado. Pelo momento, Ivan. O momento hoje é de uma pandemia de geração de emprego e renda e nós não podemos perder essa oportunidade. Por isso que eu estou falando que o eu tem que ficar de lado. Não posso mais pensar no eu nesse momento, de esquentar nome. Não, hoje é a cidade. E é nessa linha que a gente está construindo. Bom, Boi, nós conversamos aqui quase 20 minutos sobre essa possibilidade do Marcelo ser o candidato a deputado estadual. Certamente outros virão e a gente tem que respeitar também como você já se posicionou. O que é que nós não perguntamos e que você gostaria de falar? Não, foi bem esclarecido, porque sempre fica a dúvida, né? Porque o nome do Marcelo é um nome que sempre está presente, né? E a gente também não pode se eximir das nossas responsabilidades. Hoje eu estou presidente da Câmara, eu quero o bem da cidade, por isso que a gente analisa e pensa que seria muito importante ter políticos com reais chances, se não for o Marcelo, pela conjuntura, que seja outro nome, mas que Araraquara tenha deputados, que é importantíssimo que possa participar
de um projeto a nível de governador que tenha também um compromisso com a nossa cidade. A gente está numa eminência aí contra um pedágio que estava querendo colocar a goela abaixo. Então mostra que a gente precisa de E representante. como ficou essa questão do pedágio? Ivan, ontem mesmo eu tive uma conversa com o presidente Roselei de São Carlos, né? Nós estamos batendo uma agenda agora com o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, com o Vignoli, que é o secretário de desenvolvimento, para a gente pedir deles uma declaração que não vai ter mais o pedágio, para tirar essa insegurança. Aí você bota fé nisso? Estou trabalhando para isso, tenho que acreditar nisso. Né? Esse é o momento deles se posicionarem, porque eu sei que os dois que são da região têm pretensões políticas também. E o eleitor deles tem que saber qual que é a posição deles. Né? Então eu vejo nesse momento, se a gente tivesse força política de deputados com mandato de Araraquara, da região próxima, para ir lá peitar o governador, não estaria nem a conversa de uma praça de pedágio. Esse é o simbolismo que as pessoas têm que entender. Que temos que ter lideranças com mandato para representar bem a nossa cidade e não deixar o que querem fazer. Às vezes, a força de Araraquara, ela não fica só porque ela é bem centralizada, porque ela tem desenvolvimento, mas ela tem que ter lideranças com aval da população para defender. Porque, na verdade, o mundo eu entendo como uma camada de necessidades e eu preciso tanto do deputado federal quanto preciso do deputado estadual, preciso do governador. Sim. Quer dizer, e eles também precisam de nós? Sim. É uma troca nesse momento em que deveria pesar, digo outra vez, o bom senso. Mas, bom, então eu agradeço muito a sua participação nesse ponto de encontro e nos colocamos à disposição para a divulgação dos fatos importantes da vida de Araraquara. Não, com certeza, eu que agradeço. Dizer que hoje aqui eu falei mais como um presidente de partido, né, do MDB, porque foi questionado. Não foi como vereador, como presidente da Câmara, porque hoje foi um momento de um questionamento partidário, né? Exatamente. Então a gente tem que deixar transparente a visão do MDB na política. Então quero agradecer, desejar um excelente 2022 para todos que estão nos acompanhando, para você, para a tua família. Muito obrigado. E que a gente possa ter uma esperança de muito trabalho, renda, saúde para a nossa cidade. Nós conversamos neste ponto de encontro com Aloísio Braz, o Boi, presidente da Câmara Municipal de Araraquara, mas hoje ele falou muito mais na condição de presidente do MDB. E uma definição que deve surgir até o mês de março sobre a candidatura a deputado estadual do ex-prefeito e ex-deputado Marcelo Barbieri. Muito obrigado e até a próxima.